Olá! Hoje é dia de conversar sobre o melhor livro brasileiro que quase ninguém lê. Este aqui é o sensacional Crônica da Casa Assassinada, de autoria do mineiro Lúcio Cardoso. E este aqui é tido não somente como a grande obra-prima do Lúcio Cardoso, mas também como um dos maiores romances da literatura brasileira. O que é esquisito até de pensar, porque não sei vocês, mas eu consigo contar nos dedos a quantidade de vezes em que eu vi alguém falar sobre este livro aqui. Então hoje estou aqui com a minha missão de espalhar a palavra de Lúcio Cardoso para que mais pessoas consigam entrar em contato com este romance maravilhoso. Então, sem mais delongas, o que a gente tem neste livro aqui? Neste romance, a gente acompanha uma geração de uma família muito tradicional da burguesia de Minas Gerais, de um município fictício chamado Vila Velha, que está vivendo a sua decadência, a sua ruína. E prestem atenção no título. O nome do livro é Crônica da Casa Assassinada, ou seja, uma casa que foi morta. E a casa em questão é uma casa que já foi centro de uma grande fazenda ali da região, mas essa fazenda teve suas partes vendidas ao longo do tempo e o que sobra é praticamente uma pequena chácara, que é onde se desenrola praticamente toda a ação do enredo que a gente lê aqui. E a decadência que a gente acompanha aqui é uma decadência de ordem moral, de ordem social, de ordem econômica, enfim, de todas as ordens possíveis, e a decadência da própria casa. Não só a casa, mas todo o ambiente ali em torno da casa parece estar se deteriorando. E aí, como personagens dessa trama, a gente tem, primeiramente, a casa, que na minha opinião é uma personagem, e não só uma personagem, mas uma das personagens principais, senão a principal personagem deste livro aqui. A gente tem também 3 irmãos, que são os grandes herdeiros desta família, que é a família dos Menezes de Minas Gerais. Então a gente tem o mais velho, que é o Demétrio, que é uma pessoa bastante reclusa, muito fechada, dura, e é o que faz, dentre os irmãos, mais esforço para manter o renome da família. Aí a gente tem o irmão do meio, que é o Valdo, que é a pessoa mais normal, se é que a gente pode dizer isso, se tratando de personagens deste livro aqui, mas acho que ele é o que pode ser considerado a pessoa mais normal deste livro, ou menos esquisita, vocês escolhem aí. E a gente tem o irmão mais novo, o Timóteo, que vive enclausurado no seu quarto desde muito cedo, então ele não sai daquele ambiente para nada, vive enclausurado ali, simplesmente porque, desde jovem, ele já apresenta algumas tendências e comportamentos que não eram vistos como condizentes de um membro da alta burguesia de Minas Gerais. A gente tem também a Ana, que é a esposa do Demétrio e é uma mulher também muito reclusa, muito fechada, bastante apática. Temos a Beth, que é uma governanta inglesa que é responsável pela administração e organização da casa. Também temos o André, e sobre o André eu não vou falar muita coisa, na verdade eu não vou falar nada, porque acho que é legal você descobrir quem é o André lendo isto aqui. Já no primeiro capítulo você tem uma ideia do que está acontecendo, e a gente tem também aquela que, na minha opinião, concorre com a casa pelo posto de personagem principal deste livro aqui, que é a Nina. E quem é Nina? Nina é esposa do Valdo, o irmão do meio. Ele, certa vez, vai ao Rio de Janeiro, encontra a Nina lá ao acaso, se apaixona e a pede em casamento. Só que o que acontece? O Valdo, quando pede a Nina em casamento, promete mundos e fundos para ela. Fala que ele vem de uma família muito tradicional, uma família com muito prestígio na região. E realmente, até aí ele não está mentindo, mas ele também fala que é uma família muito rica. E aí sim ele está mentindo, porque os Menezes vêm vivendo uma decadência financeira já há certo tempo e se encontram, na altura que a gente começa a acompanhar este livro aqui, em uma situação financeira já bastante complicada. E aí a Nina compra todas essas ideias, apesar de ser uma moça da capital, acaba cedendo, aceita o pedido de casamento do Valdo, e quando ela chega na casa é um estranhamento geral. Nina, aliás, me lembrou um pouco a Emma
uma Bovary chegando num ambiente no qual ela não se encaixa de jeito nenhum, mas então ela chega nessa chácara, vê que as pessoas ali são muito esquisitas e aí tem um estranhamento tanto por parte da Nina em relação àqueles que habitam a casa, mas também um estranhamento deles em relação a ela e um estranhamento da própria casa em relação à Nina. E isso tudo acontece porque a Nina é completamente o oposto de tudo que a gente observa naquele ambiente, porque é um ambiente bastante escuro, as janelas estão sempre fechadas, as pessoas não conversam muito, não riem muito, não interagem entre si, os vizinhos não sabem o que acontece ali naquela casa, que fica num ambiente isolado, os moradores também não interagem muito com o ambiente externo, enfim, é um ambiente realmente muito enclausurado. E a Nina é uma moça jovem da capital, vem de toda aquela agitação do Rio de Janeiro ali para uma cidadezinha bem pequenininha do interior de Minas Gerais e encontra aquela casa ali cheia de gente apática, um ambiente escuro que nada condiz com a expectativa que ela tinha para sua vida de casada. E é a Nina que é o fio condutor dos acontecimentos que nos são narrados aqui. E já que eu falei da narrativa, eu queria falar um pouco de como ela é construída, porque é de uma maneira bastante incomum. Aqui a gente tem um livro não linear e que é completamente narrado através de relatos em primeira pessoa. Então a gente tem confissões escritas de próprio punho, a gente tem entradas de diário, tem cartas, depoimentos, e todos esses documentos funcionam como peças de um grande quebra-cabeça que o Lúcio Cardoso monta aqui pra gente. Aliás, monta aqui pra gente não, faz com que nós montemos. E percebam, são documentos narrados em primeira pessoa, ou seja, será que a gente pode confiar nesses relatos? Será que a nossa forma de enxergar os acontecimentos e enxergar certas pessoas não vão ser contaminadas pelos preconceitos e pelas visões de mundo das pessoas que estão narrando este livro pra gente? Complicado, né? Ainda mais se a gente leva em conta a índole dessas pessoas, que, gente, isso aqui é barra pesada. Pensa numa galera esquisita, mas o Lúcio Cardoso faz aqui uma coisa que eu considero muito louvável, que é um livro repleto de personagens detestáveis, repulsivos, mas mesmo assim um livro maravilhoso e que você simplesmente não consegue parar de ler. Isso aqui é uma coisa muito única e para tentar exemplificar um pouco do clima e dos aspectos da história, eu queria falar aqui de 3 livros que são mais conhecidos que este e que imagino que muitos de vocês tenham lido. Então, se fosse para fazer Crônica da Casa Assassinada num caldeirão, eu imagino que Lúcio Cardoso teria adicionado uma boa porção de Morro dos Ventos Uivantes, uma pitada de Os Buddenbrook e uma pitada um pouquinho maior de O Som e a Fúria. Com esses ingredientes, coisa ruim não ia conseguir sair daí, né? Mas eu queria falar então dos paralelos que eu fiz em relação a esses livros que eu comentei aqui para vocês, para a gente conseguir entrar em aspectos um pouco mais específicos de Crônica da Casa Assassinada. Então, em relação ao Morro dos Ventos Uivantes, as semelhanças que eu vi foram principalmente o clima da história, a atmosfera, porque o Morro dos Ventos Uivantes tem muito essa coisa sombria, de um ambiente quase que claustrofóbico, que aprisiona as pessoas, e é exatamente o que a gente também tem aqui em Crônica da Casa Assassinada. Além disso, a gente tem uma história que acaba sendo de vingança. Tanto em O Morro dos Ventos Uivantes como aqui na Crônica da Casa Assassinada, a gente tem uma vingança sendo tramada. Já em relação aos Buddenbrook, de Thomas Mann, que já tem até vídeo aqui, resenha, vou deixar o link aqui no box de informações, eu vejo mais essa questão justamente da decadência da família, de uma família querendo manter um estilo de vida que simplesmente não existe mais. E por fim, O Som e a Fúria, um dos meus livros favoritos da vida, como quem é freguês aqui da casa bem sabe, e o que eu vi em comum entre Crônica da Casa Assassinada e O Som e a Fúria.
Nos dois livros, a gente tem uma personagem sendo construída pelo olhar dos outros e que acaba funcionando como fio condutor da narrativa. Além disso, a gente tem também essa narrativa não linear, a narrativa no estilo quebra-cabeça, que a gente tem que ir montando aos poucos, pega um pouquinho de um depoimento, junta com outro para conseguir formar o panorama e entender o que está acontecendo na história. E a maior semelhança, na minha opinião, é a estética, que também tem semelhança com a estética de O Morro dos Ventos Uivantes. Aliás, agora eu queria falar dos pontos que me fizeram gostar muito deste livro, e aí a gente vai desenvolver um pouco mais desses pontos que eu elenquei de semelhança. Primeira coisa, o estilo fragmentado da narrativa. Eu gosto muito de narrativas fragmentadas, narrativas que me fazem pensar, que fica muito nítido que o escritor não subestima a inteligência do leitor em momento algum. Nossa, amo. Gente, certeza que eu fui Sherlock Holmes em alguma outra vida, porque eu adoro essas histórias que eu tenho que bancar a detetive, ficar juntando pecinhas, e é o que acontece aqui. Segundo ponto que me fez amar este livro, o narrador não confiável. E aí, certeza que também em alguma outra vida eu fui mineira, porque pensa numa bichinha desconfiada. Então, esta sou eu. Na parte deste vídeo com spoilers, vocês vão entender muito bem essa minha desconfiança. Mas eu gosto muito dessas narrativas que cria margem para teorias, que a gente fica se perguntando o tempo inteiro se a gente pode mesmo confiar naquilo. E uma coisa que eu acho genial aqui é que a gente tem essa personagem, a Nina, sendo construída através de relatos de outros, mas que, conforme eu falei mais cedo no vídeo, claramente estão embutidas de preconceito, contaminadas pela visão de mundo daquela pessoa. E aí isso serve até pra gente pensar, será que a gente não faz isso na vida real? Será que às vezes a gente não julga alguém pela impressão que outra pessoa tem daquela pessoa? Então, sei lá, uma amiga sua que fala de alguém e aí você nem conhece essa pessoa, mas você imagina que a pessoa seja assim, assim, assado, porque sua amiga falou que ela era assim? E o que acontece aqui é que muitas vezes a gente quebra a cara, porque uma pessoa fala tal coisa da Nina, aí no capítulo seguinte aparece outra pessoa mostrando uma faceta completamente diferente da Nina, às vezes até a própria Nina. Então a nossa opinião sobre essa personagem vai mudando diversas vezes ao longo do enredo e eu acho isso fantástico. Além disso, eu gosto muito dessas narrativas em primeira pessoa porque acho que possibilita com que a gente conheça melhor essas pessoas, então a gente vê ali claramente no texto como que essas pessoas são, quais que são as motivações delas, então talvez motivos que ela teria para distorcer algo, só que acaba tornando essa montagem do quebra-cabeça mais difícil, porque muitas vezes uma parte do relato de alguém entra diretamente em conflito com o relato de outra pessoa. E de novo a gente cai naquilo. Será que eu posso confiar nisso que está sendo narrado? Terceiro ponto, e aí é o meu ponto favorito, que é a estética deste livro aqui. Aqui a gente tem muitos elementos do gótico presentes. Eu não sei se a gente pode falar em gótico brasileiro, eu até dei uma pesquisada na internet, mas não consegui achar algo realmente confiável, um estudo sobre o gótico brasileiro, se isso existe mesmo. Se alguém souber aí, o pessoal das letras, por favor, deixe aqui nos comentários. Mas eu tava até conversando com uma amiga minha ontem, dizendo que se o Lúcio Cardoso tivesse no LinkedIn, o cargo dele seria CEO na empresa Gótico Brasileiro. Ponto final. Aliás, mais do que o gótico em si, eu vi muito da transposição do gótico sulista aqui. E para facilitar um pouquinho do entendimento, vamos falar das características do gótico. Lembrando que sou zero especialidade em gótico, tá? Isso aqui é fruto das minhas pesquisas malucas na internet. Mas falando por cima das características do gótico. O gótico, quando surge ali da metade para o fim do século XVIII, a gente tem, e surge na Europa, tá? Isso é importante lembrar, a gente tem aquela aristocracia europeia ainda forte, morando em castelos que têm a estética de arquitetura gótica. A gente tem também igrejas obedecendo a arquitetura gótica, e é exatamente nesses cenários que se passam as primeiras histórias góticas. Então, nos castelos da aristocracia, a gente pode lembrar do castelo do Drácula, por exemplo, e aí já tem também aquele clima mais sombrio. Não sei vocês, mas quando eu falei aqui agora de Castelo do
Drácula, eu já imaginei um castelo super imponente, com arquitetura gótica, com uma noite super escura de pano de fundo, um castelo isolado, aquele ventinho correndo, fazendo barulho, um ambiente bem hostil, já viajando bastante aqui, e sendo esse castelo habitado por pessoas que são, no mínimo, peculiares, me utilizando de um eufemismo aqui. Só que com a popularização do gênero e com a passagem do século XVIII para o século XIX, a gente tem a ascensão de uma nova classe, que é a burguesia, e o decaimento da aristocracia. Então o gênero acaba se adaptando à classe burguesa, então não tem mais por que essas histórias serem ambientadas em castelos, numa Transilvânia da vida, por exemplo. E agora, no lugar dos castelos, a gente tem as grandes mansões, as casas, os casarões assombrados da burguesia. Os temas também vão mudando um pouco, então a gente começa a ver, por exemplo, como tema a decadência de certas famílias, mas a essência, aquela atmosfera meio sombria, claustrofóbica, a residência isolada, mais antiga, habitada por pessoas esquisitas, isso tudo permanece. Permanece também um aspecto muito caro ao gótico, que é essa questão da persistência do passado. E na Crônica da Casa Assassinada, isso fica muito claro, porque a gente tem aqui em diversos momentos sendo referenciados portas-retratos, objetos da matriarca da família, as joias dos tempos áureos dos Menezes ali em Vila Velha. Relato também de pessoas que não faziam parte daquela família, mas que rememoram o tempo inteiro a época de prestígio dos Menezes, como aquela casa dava até um sentimento de orgulho, fazia parte da tradição ali daquela cidade. E um outro elemento de mudança que vale comentar aqui é o real se sobrepondo ao natural, porque antes a gente tinha essa coisa meio vampiresca, histórias de fantasma, e conforme o gênero vai se popularizando, isso também se perde um pouco, dando lugar a pessoas com personalidades completamente transtornadas. O que, na minha opinião, é bem mais assustador do que fantasmas e essas coisas que a gente sabe que não existem. E entre essas transposições, entre essas adaptações do gótico, a gente tem uma muito famosa, que é o gótico sulista, que está presente em O Som e a Fúria. E eu vejo muitos elementos do gótico sulista presentes aqui, porque no gótico sulista a gente tem muito essa coisa da figura do latifundiário, da família arruinada, a gente vê tudo isso em O Som e a Fúria, e a gente vê muito a transposição disso aqui, porque se a gente parar para pensar, família em decadência, check. Passado escravocrata, e aqui até remetendo aos tempos de império e colônia, check. Latifúndio também, fora os temas, os aspectos, na verdade, mais gerais do gótico, que eu também já comentei aqui. Então, a casa isolada e esquisita, também habitada por pessoas esquisitas. Outro ponto que vale a pena ressaltar é a questão da casa. Eu falei no início do vídeo que a casa, na minha opinião, aqui concorre para ser a personagem principal do livro. E, primeiro que assim, o título já dá a letra, né? Crônica da Casa Assassinada. Ou seja, é uma casa que foi morta, porque para alguém ser assassinada tem que ter vida. E é isso, em diversos momentos da narrativa, a gente tem os personagens se referindo à alma da casa. Em um determinado momento, a gente tem a Ana falando que o sangue dos Menezes como que se incrustou naquela casa, dando a ela uma alma. A gente também tem um momento, um visitante que vai à casa e aí ele sente que tem uma atmosfera muito esquisita ali, que é como se a casa tivesse vida própria. E eu acho que essa questão da atmosfera é a coisa mais genial deste livro aqui, porque é impressionante como o Lúcio Cardoso, através de simplesmente palavras, consegue passar pra gente a atmosfera desse lugar. Conforme você vai lendo, você sente que é um lugar ali na penumbra, um lugar escuro, um lugar abafado. Essa sensação de sufoco é muito presente quando a gente está, por exemplo, também no quarto do Timóteo, que vive enclausurado ali a vida inteira. É como se a gente sentisse aquele cheiro de uma coisa
de mofo, de uma coisa abafada mesmo. É impressionante como ele consegue passar essas sensações ao leitor. Devo dizer que até então a minha melhor leitura do ano havia sido o Menos que Um, do Joseph Brodsky, que já tem vídeo aqui também, deixarei o link aqui no box de informações, mas agora o posto é de Crônica da Casa Assassinada, que aliás ocupou o segundo lugar no meu ranking de livros brasileiros favoritos. Isso aqui realmente, na minha opinião, dentre os grandes livros brasileiros que eu já li, só perde para Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito bom mesmo, sigo indignada como que a gente não fala tanto do Lúcio Cardoso. E antes de me despedir da galera que não leu o livro ainda, eu queria dar algumas dicas. Esta edição aqui não está mais à venda, é uma edição que está esgotada, mas recentemente a Companhia das Letras publicou uma nova edição, cuja foto eu deixarei aqui no cantinho para vocês, o link também para onde vocês podem encontrar tá aqui no box de informações, e eu tenho a edição da Companhia das Letras aqui no Kindle e devo dizer que está muito boa. O texto de prefácio é muito bom, mas já queria deixar o conselho. Não leiam o prefácio antes de ler o livro, porque ele fala algumas coisas ali que realmente é melhor você descobrir enquanto você lê o livro. Na minha opinião, tem livros que você saber de um ponto-chave não atrapalha, e aí citando como exemplo Ana Karenina, que a gente tem um ponto ali que um monte de gente fica desesperado porque vive tomando esse spoiler por aí, tem esse spoiler em muitos lugares, mas para mim saber daquilo não estraga em nada a sua experiência com Ana Karenina, mas tem algumas coisas aqui que, se você souber, acho que estraga um pouquinho da sua experiência com este livro aqui, torna a sua experiência menos completa. Por isso que eu tive muito cuidado com essa resenha, para não falar nada demais, para que vocês, assim como eu, possam ir descobrindo o que está acontecendo aqui conforme vocês forem lendo. Aliás, no primeiro capítulo vocês vão ficar já com o queixo no chão. Então fica a dica aí, também não saiam procurando um monte de coisa sobre esse livro loucamente, porque é bem fácil vocês caírem nos spoilers. E ainda falando da edição da Companhia das Letras, os dois textos que se encontram após o término do livro, do texto do livro mesmo, da Crônica da Casa Assassinada, também são muito bons. A gente tem uma crônica que a Clarice Lispector escreve em homenagem ao Lúcio, que é uma coisa linda, e também um pós-fácil de um estudioso do Lúcio Cardoso. Então é uma edição muito boa mesmo. Agora eu me despeço de quem não leu o livro ainda, então quem não leu, tchau, vejo vocês no próximo vídeo. Não deixem de ler isto aqui, e quando vocês tiverem lido, não deixem de voltar aqui e assistir ao resto do vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão querer comentar os pontos sobre os quais eu comento na parte agora com spoilers após a leitura. Tchau pra vocês, e agora bora falar com spoilers deste livro aqui. Então, gente, cara, o que é o primeiro capítulo deste livro? E o último capítulo também. Pra mim é uma coisa assim, gente, como pode? É o primeiro capítulo maravilhoso, o último capítulo também, acho que ele abre e fecha o livro no auge. Não, o primeiro capítulo, meu Deus, quando ele fala ali que a gente entende que tem um incesto, gente, eu fiquei, pera, é isso aqui mesmo que tá acontecendo? Li várias vezes pra ter certeza que eu tava entendendo direito. E coisa doida, né? Eu não sei como que teve gente que não conseguiu continuar a leitura desse livro após a leitura do primeiro capítulo, porque eu tava lendo o primeiro capítulo e fiquei, não, eu vou sentar aqui e vou ler um monte, porque eu preciso descobrir o que tá acontecendo nesse lugar. Aí deixa eu pegar até meu celular aqui, porque eu anotei algumas coisas que eu queria falar com vocês pra não esquecer. Vai ser um pouco aleatório, tá? Eu falando dos pontos aqui conforme eu escrevi. Ai, isso aqui, gente, e o André que saiu correndo? Eu espero que ele tenha ido correndo para um hospital psiquiátrico, porque, gente, na boa, eu acho que ele era o que mais precisava. Ele e a Ana, né? Os dois ficam concorrendo aí para vaga de mais necessitado de um hospital psiquiátrico, mas ele, acho que em especial porque ele ainda é jovem, né? Acho que ainda tinha um pouco de esperança para ele. A Ana, acho que já estava num nível ali que não tinha mais salvação. E eu não sei vocês, eu até comentei com a Marise isso, beijo
Marise, se você estiver assistindo, que eu li com a Marise esse livro, aliás, companhia maravilhosa, recomendo que vocês arrumem alguém aí pra ler esse livro com vocês, mas então eu tava comentando com ela que eu queria, tipo, um spin-off, sabe, da vida do André, porque ele simplesmente vai embora, né, ele pega as coisas, cata ali e vai sem nada. Gente, o que será que aconteceu com essa criatura? E aí até em certo momento do livro, quando ele fala que fez aquelas notas de margem, quando ele fala não, né, quando ele coloca aquelas notas de margem no diário dele, tem um que eu lembro que ele disse, amei muitas outras vezes, e aí eu fiquei, gente, o que aconteceu? André, o que você está fazendo de sua vida? Queremos saber. Queria esse spin-off, mas enfim, vamos ficar na vontade mesmo, né? Aí outra coisa, gente, o Valdo... Eu achei a pessoa mais aleatória do livro, né? Uma pessoa meio insossa. E essa história do revólver... Gente, como assim? O Valdo era uma pessoa tão previsível a ponto de cair nesse golpezinho do Demétrio? Achei essa parte aí meio esquisita, confesso. E falando do Demétrio, eu não consegui chegar a uma resposta a essa pergunta que eu formulei. Eu também perguntei de algumas pessoas e aí algumas até nunca tinham parado para pensar sobre isso. Mas vocês acharam esquisito que o Demétrio é a única pessoa que não narra nada? A gente simplesmente não tem o ponto de vista dele em momento algum. É sempre as pessoas falando das ações dele, mas ele mesmo narrando ali um documento não tem. E aí eu fiquei me perguntando se tinha algum motivo específico, mas não consegui encontrar. Se alguém pensar, por favor, coloca aqui nos comentários. Aliás, se vocês forem comentar em relação a essa parte do vídeo, coloquem entre chaves que tem spoiler e aí depois vocês fazem os comentários de vocês, que é para não correr o risco de alguém aí que não leu, ler o comentário e pegar spoilers, tá? Outra coisa que eu queria comentar, mano, a cena que o Timóteo entra lá, que aí tem o Barão, né? Entra, faz aquele auê todo. Meu Deus, achei maravilhosa e muito cinematográfica. Eu consegui praticamente ver tudo aquilo acontecendo, ele sendo trazido pela rede, e aí cheio de joias com o vestido, e as pessoas olhando assim. Essa cena passou praticamente em preto e branco e em câmera lenta na minha cabeça, assim, maravilhoso. E eu confesso que eu até ri nessa cena quando o Valdo tá narrando e aí fala que ouve atrás dele, enquanto o Timóteo entra, um urro, como se alguém tivesse sendo atingido por um punhal, e aí ele olha pra trás e tá tipo o Demétrio lá, arquejando do lado da Nina, morrendo, vendo toda aquela cena aí na frente do Barão, né? Nossa, achei maravilhoso. Timóteo, aliás, o Timóteo é uma pessoa que eu queria ter visto mais, assim, visto mais narrações dele, porque no fim das contas ele arquitetou toda a vingança dele muito bem, né? E agora o ponto que eu queria mais comentar, que é o último capítulo. Vocês engoliram tudo que a Ana falou? Porque pelo que eu conversei com algumas pessoas que vieram falar comigo lá no Instagram e também por algumas coisas que eu pesquisei na internet, eu vi que todo mundo toma como certa aquela narração da Ana, de que ela era realmente a mãe do André mesmo, mas, gente, eu não consegui engolir tudo. Até porque tem uma coisa que eu achei especialmente esquisita. Não sei se vocês vão lembrar, mas tem um capítulo no qual a Ana comenta que vai até o quarto do André e aí ela tenta dar uns pega no André, né? Tenta dar uns beijos nele ali. E aí ele se assusta e ela fala, e se você se deita até com sua mãe, por que não com sua tia? E aí tenta forçar ali com o André e ele fica super assustado, foge, vai embora. E aí, ok, ela narra aquilo. E aí, alguns capítulos depois, vem o André e... Pelo que eu entendi, aquele capítulo que ele tá narrando aconteceu depois daquela narração da Ana. E aí ele fala que suspeitava que algumas pessoas já tivessem uma ideia de que havia um relacionamento entre ele e a Nina. Ele fala ali das empregadas cochichando, né? Alguns mochichos pela casa. Mas em nenhum momento ele fala da Ana, né? Da Ana que jogou na cara dele, que ela sabia e que ainda por cima tentou dar uns beijos nele, né? Então, como assim ele não comentou sobre isso em momento algum do diário? Eu achei isso muito esquisito. E outra coisa que me levou também a
duvidar bastante dessas narrações da Ana foi que em diversas confissões dela para o padre, ela fala do relacionamento dela com o Alberto como se fosse uma coisa completamente platônica, que nunca se concretizou, como se o Alberto nem olhasse para ela direito, etc. E aí no último capítulo a gente fica sabendo que aquilo supostamente se concretizou e que o André é filho dela e não da Nina, e que portanto aí não teve incesto nenhum e a Nina teria carregado esse pecado. Não sei não, desconfiei muito da Ana mesmo, muito esquisita aquela mulher, e eu confesso que eu fiquei até com um pouco de dó dela, porque no fim das contas ela foi 100% moldada à forma dos Menezes desde pequena. Ali na primeira confissão dela, ela diz que já muito pequena ela foi escolhida pelo Demétrio para ser a esposa dela, e desde então foi moldada para atender aos moldes dos Menezes, ou seja, certamente foi uma pessoa muito podada ao longo da vida, e daí não poderia vir coisa boa, né? Mas, gente do céu, acaba que nada neste livro é muita certeza, né? Porque no fim das contas a única certeza que a gente tem é que a Nina morreu, né? E às vezes nem isso, porque, aliás, gente, aquela cena da morte dela, meu Deus do céu, olha, eu tô comentando um monte de coisa aleatória aqui, né? Mas, nossa, que forte, né? Acho muito visceral aquelas cenas dela narrando ali a agonia, o lençol que gruda no corpo e as feridas, e o jeito como pegaram, né, enrolaram no lençol, deixaram ali exposta em cima de uma mesa de jantar. Gente, achei aquilo tão desumano. Eu, naquela cena ali, seria exatamente a Beth. Me recusaria a fazer parte daquilo porque eu achei realmente horroroso. E aí acaba que é complicado, né? Porque no último capítulo a gente tem aquele desbunde todo ali, e aí o que acontece? Você termina o livro já querendo reler para ver se as coisas fazem sentido mesmo, se não tem esses furos aí, que eu acho que realmente tem nos relatos da Ana. Enfim, não consegui ficar convencida com aquele último capítulo, até porque eu confesso que eu comecei a desconfiar do próprio padre. Não, eu tava desconfiando de tudo ali. Em tudo o que eu lia, eu não tava confiando muito. Acho que a pessoa mais sensata nos relatos acaba sendo a Beth, né? E ainda assim não é 100% livre de viés, porque afinal de contas nós somos humanos, bem como Beth, e acho que ela tem uma coisa mais afetiva em relação à Nina. Acho que essa beleza da Nina a comovia muito, né? E o último ponto, eu acho que eu queria comentar, é da vingança da Nina contra o coronel, porque eu acho que o coronel acabou, assim, indiretamente ou diretamente talvez, assassinando, matando o pai da Nina, né? Levando-o à morte. E aí eu acho que o que a Nina tenta fazer no fim das contas é, de certa forma, se vingar pela morte do pai dela. E acho que encerrei os comentários que eu queria fazer. Espero, com certeza depois que eu desligar aqui a câmera eu vou lembrar de alguma coisa que eu ainda queria comentar, mas qualquer coisa a gente vai conversando nos comentários. Não deixem de falar aí nos comentários, vocês que leram, as opiniões de vocês sobre as coisas que eu falei aqui, se vocês também engoliram essa história da Ana ou não. Acho que tem coisa esquisita aí. E a grande genialidade desse livro, né, na minha opinião, deixar essas coisas abertas, a graça dos narradores em primeira pessoa, não é? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.